Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o homem de quem eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos que recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Amém. Eis que aquele que é o único Deus verdadeiro se fez carne. E em Jesus Cristo trouxe-nos a graça e a verdade. Nenhum de nós precisa viver por si mesmo. Ninguém mais precisa viver segundo a carne e seus pensamentos, pois o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós, para que se tornasse o Espírito vivificante, aquele que veio no dia de Pentecoste, veio para habitar em nós. Aqui ele habitou entre nós. Em Pentecoste, ele habita em nós. Então, cada um de nós agora temos Deus no nosso espírito. Por esta obra em Jesus Cristo, quando Deus se fez carne, passando pela cruz, morte e ressurreição, e vencendo a morte, vencendo o pecado, agora é possível que nós, pela fé, possamos experimentar esta realidade. Mas para que experimentemos esta realidade, diz no versículo 15 que ele tem que ter a primazia. O que significa o Espírito Santo ter a primazia? Pois aquele que se fez carne e habitou entre nós, agora habita em nós como Espírito. E se o Espírito tiver a primazia no nosso homem interior, ele ter a primazia sobre nossos pensamentos, sobre a nossa vontade, nossa emoção, os nossos desejos, a nossa alma, se ele for primeiro, o que nós teremos? Versículo 16, nós receberemos plenitude e graça sobre graça. Esta é a manifestação e o mover do Espírito de Deus em nosso ser interior. Então, ao invés de movermos por nós mesmos, por nossas emoções velhas, cansadas, antigas, cegas, sem esperança, nós nos moveremos com a plenitude da graça de Deus. Veja que Jesus traz para nós plenitude de graça. O que é a plenitude e graça sobre graça? É tudo que Deus é para cada um de nós. Isto é uma riqueza muito grande. É para não vivermos na pobreza da carne. As ansiedades, os planos e as preocupações da carne são inúteis. Toda ansiedade e preocupação natural é uma inutilidade. E nada podemos fazer por nós mesmos. Jesus revelou que não podemos aumentar nada sobre o que vivemos na carne. E, chegando o momento de partirmos, nada podemos fazer por nós mesmos. Mas enquanto aqui estivermos, se recebermos esta plenitude, graça sobre graça, nós desfrutaremos a vida. E é a vida eterna. Não a vida humana só, pois o Verbo se fez carne. A vida de Deus veio para o homem. Jesus é o homem Deus. A vida plena de Deus está nele. Para que agora a vida plena de Deus venha para o interior de cada um de nós.
Esta é a realidade maravilhosa. Esta é a revelação. Pois o versículo 17 diz que a lei foi por intermédio de Moisés. Quantos estão vivendo sob a lei? Não coma isto, não coma aquilo, não vista aquilo outro. Não faça isso, não faça aquilo, guardando dias. Nós agora recebemos a graça e a verdade. Recebemos a plenitude de Deus e a realidade, que é a verdade, o Espírito de Deus, para nós vivermos aqui. Quem segue Jesus não anda em trevas, vivemos na luz, vivemos na verdade. É a realidade do Espírito Santo em cada um de nós. E diz no versículo 18 que ninguém viu a Deus, mas Jesus revelou-se como aquele que é a luz e que é a verdade. E em Cristo nós vemos Deus. E Deus deve ser visto na vida de todo aquele que crê e que o tem recebido, e que tem recebido plenitude de graça sobre graça. Não doutrinas e ensinamentos humanos, não doutrinas e ensinamentos a respeito das Escrituras. Nós recebemos plenitude e graça sobre graça. Bendito seja o Senhor. Que a paz do Senhor e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos aqueles que creem e que esperam sempre no nome do Senhor. Amém.